Oi do Senhor. Fazendo um teste aqui para ver se a gente consegue fazer a transmissão de uma live, meus irmãos. Ótimo. Agora sim. Agora deu certo. Agora sim, glória a Deus. E aí, como é que o senhor tá, meu querido? Graças a Deus, bem. E o senhor, como é que está? Tudo tranquilo? Tudo na benção, Deus tem nos sustentado. Hoje foi correria no trabalho, mas graças a Deus deu tudo certo. Amém. Também estava até agorinha na correria do trabalho, fazendo algumas entregas. Corri o máximo para que a gente pudesse honrar com o compromisso das 17 horas. Então vamos começar no nome de Jesus, né? Eu louvo, eu louvo a Deus que o senhor falou algo interessante, que eu pedi ao senhor um tema, o senhor disse que ardeu no seu coração já há alguns dias, né? O tema, o céu não está em crise, correto? Exatamente. Amém. E dentro desse tema também mexe muito comigo. Eu também creio no meu profundo meu coração sobre esse tema. Só que nós temos que aproveitar que nós somos homens de Deus para as pessoas que vão nos assistir a partir de agora e também no YouTube, para eles reconhecer também que o céu realmente não está em crise, que dentro da Bíblia, um embasamento bíblico, para que de alguma forma eles venham acalmar o seu coração, porque nós temos percebido hoje em dia, irmão Adriel, que muita gente está com o coração amargo, talvez contrito, triste, outros saem da visão espiritual para envolver somente na visão política, aí começa a apontar vários defeitos de A, vários defeitos de B, e eu vejo no meu pensamento, por escrever do senhor, nós como servos de Deus, existe algo espiritual por trás disso, cumprimentos da Bíblia por trás disso, e para tanto nós temos que procurar o que a Bíblia está dizendo, e quando a gente olha o que a Bíblia está dizendo, nós alcançamos descanso, né? O que é que o senhor acha sobre isso? Vamos começar. Concordo plenamente. Inclusive, irmão Paulo, a Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem antes comunicar aos seus santos, né? E a bem da verdade, se nós vamos para as Sagradas Escrituras, não estou falando nem do ministério profético, de repente A ou B ter sido usado em profecia para falar a respeito do assunto, mas principalmente a Bíblia. A Bíblia já nos mostra que haveria o princípio das dores. E aí, é claro, nós temos que deixar bem estabelecido para os amigos que estão acompanhando, que ainda não é o final dos tempos, ainda não é o fim. Não estamos chegando, quem sabe, no princípio do fim, mas são o início das dores de parto. É como se fossem as primeiras contrações que uma gestante tem para dar à luz a um filho. Então nós estamos distante, vamos dizer assim, não sabemos o dia e a hora, mas não estamos também alardeando que é o fim. Mas uma coisa é certa, duas coisas é certa. Primeiro, Deus comunica antes dos seus santos. E as Sagradas Escrituras, aqui, já estava estabelecido que haveria de acontecer pestes, nós teríamos grande mortandade, nós teríamos nações contra nações, governo contra governos, e quando falamos aí na dificuldade política que estamos enfrentando, nós temos dentro de nossa própria nação, não é nem uma nação contra outra, dentro da nossa própria nação, nós temos governos contra governos, nós temos ideologias contra ideologias. Então, o primeiro ponto a Bíblia, ela nunca foi e nunca será mentirosa. Aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, nós temos visto o cumprimento. E aí, o que nos traz alegria nisso? Nossa, mas nós vamos ficar alegre com isso? Nós vamos ficar felizes com isso? Sim, vamos ficar alegre com isso. Por quê? Porque se a Bíblia não mentiu
em dizer que nós passaríamos por tribulações e estamos passando, então também é verdadeiro de que todos aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Então aí esse é o caminho, esse é o nosso propósito, é um momento de mais do que nunca despertarmos o temor em nossa vida para nós continuarmos servindo ao Senhor e nos prepararmos para morarmos no céu. Né? Meu querido, concordo com o que o senhor está dizendo aí. Parece que Deus estava até preparando o nosso coração na igreja a qual eu congrego. E aí eu senti no meu coração da gente estudar a fundo sobre o livro do Apocalipse. E um livro que me chamou muita atenção, um capítulo que me chamou muita atenção, é o capítulo 4, a qual a palavra do Senhor, o apóstolo João, ele olha para o céu e ele vê um assentado no trono, 24 anciões em volta do trono, adorando a Deus, e ele vê todo o globo terrestre, todo o mundo, com um assentado no trono. Esse que é assentado no trono chama Jesus Cristo. Então, por mais que muitas coisas estão invertidas, eu vejo o próprio Espírito Santo do Senhor tem me falado nos últimos dias. Muitas coisas estão invertidas, as pessoas estão deixando o verdadeiro amor, as pessoas não estão buscando o Senhor, que é mensageiro da palavra de Deus, eu pela misericórdia também. Nós temos acompanhado que quanto mais anos, mais as pessoas têm buscado menos a Deus. Em outrora as pessoas entravam na igreja, oravam meia hora alegre, já preparava o seu coração, já preparava, falando assim, o Espírito Santo fique com liberdade no tabernáculo. E hoje em dia nós temos visto a frieza cada dia maior, a inversão de verdades. Hoje em dia tem muitas verdades, e dentro da Bíblia é só uma verdade. Então, essas coisas, tudo está acontecendo, além da peste que nós estamos vendo agora, a pandemia, eu acho que tem coisas muito mais agravantes do que isso. O que, Diácono Paulo? O que eu vejo mais agravante do que isso é o amor de muitos se esfriando. Amor de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Isso é grave. Nós que somos mensageiros da palavra de Deus, e o Espírito Santo arde em nós, vai falar, irmãos, desperta. Não é essa pandemia que está matando muita gente. O que mais está matando pessoas espiritualmente falando é a falta de fé, é o pecado se aumentando, você não orar tanto mais. É necessário a gente ter uma comunhão com Deus em oração, é necessário a gente jejuar igual antigamente, e é necessário a gente fazer a leitura da Bíblia constantemente. Se a Bíblia Sagrada, ela é praticamente de graça, né? Tem umas de estudo que é um pouquinho mais cara, mas está na mão de todos os crentes. Então, por que muitos não lê ela, não conseguem ler ela? Existe uma libertação para a crente não ler a palavra? Entendeu? Então, eu acho que o mais agravante no campo espiritual é se as pessoas que estão nos vendo, as pessoas que estão nos ouvindo, elas se estão esfriando ou não. Se elas estão se esfriando, outros tais estão até morrendo. Ontem uma mulher que eu não conheço falou assim, Diácono, eu fiz uma live ontem, ela veio no meu privado e falou, Diácono Paulo, ora por mim, eu não tenho força de voltar para a igreja. Não tenho nenhuma força de voltar para a igreja. Então, essa é a praga pior. É a peste pior. Verdade, concordo com o senhor. Até me expressei ainda recentemente que, na verdade, uma situação como essa tem revelado, né? Ela está mais como um filtro revelador de quem realmente estava firmado na rocha, de quem realmente estava firmado em Cristo e daqueles que não estão. A Bíblia deixa muito claro, no exemplo do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 7, quando fala a respeito das duas casas, duas formações, são dois personagens e ambos se esforçaram em construir a sua casa. Casa fala a respeito de cuidado com o seu conforto, cuidado com a sua segurança. Então, são dois chefes, quem sabe, de família, que tiveram, a princípio, um cuidado com a sua segurança. Tiveram, a princípio, um cuidado com o seu conforto, fizeram um investimento para ambas as casas, seja na rocha ou seja a casa na areia, ela teve custo, ela teve investimento de esforço.
Só que a grande questão é que quando veio a tempestade, vieram os ventos, vieram a chuva, e aqui é que está o detalhe, a chuva, o vento, a tempestade, a enxurrada, ela não veio apenas para a casa que está na rocha, ela vem também para a casa que está na areia. Neste momento, aquilo que vem revela a falta de estrutura ou a estrutura de quem está na casa. E este momento, quando nós falamos aí, essa preocupação espiritual, de como nos portarmos espiritualmente, é que, infelizmente, chega a tempestade e aqueles que não estão fundamentados em Cristo, aqueles que não estão firmados em Cristo, não quer dizer que quem está firmado em Cristo não vai passar por dificuldades. Estamos passando, vamos enfrentar. Mas aqueles que estão firmados em Cristo é a casa que permanece, é a casa que continua. E aí há um detalhe, irmão Paulo, que a Bíblia não diz, mas eu uso muito a minha imaginação. Né? Uma casa que enfrenta uma enxurrada, uma casa que enfrenta vendaval, que enfrenta a força da água e tudo mais, eu quero acreditar que uma casa que enfrenta essa tempestade, ela continua firmada, porém, ela tem registro, ela tem marcas. Né? Se você vai em uma região onde houve um recente alagamento, que a chuva entrou, você consegue perceber notavelmente. Recentemente eu fui em um município que tinha sofrido isso, você via as marcas nos muros das casas de aonde a lama tinha chegado. Ou seja, quem passa fala, essa aqui sobreviveu a uma tempestade. Então nós temos que ser maduros espiritualmente para entendermos que nestes momentos de dificuldades, pode ser que a gente fique com marca, sim, pode ser que de repente alguém em nossa casa, na nossa família, passe por momentos adversos, que a gente possa perder, quem sabe, Deus o livre, mas perca um ente querido, perca um amigo próximo. Acontece, nunca se esqueça de que Lázaro era amigo de Jesus, e a morte chegou para Lázaro, a morte chegou para a casa de Lázaro. Agora a questão é, Lázaro é amigo de Cristo. A maior questão é, eu estou firmado na rocha. E esta é a pergunta que fica. Onde é que nós estamos fundamentados a nossa fé? Onde é que nós estamos seguros? Né? Aproveitar aqui, deixa eu mandar uma saudação de paz para o irmão Basílio, lá da Argentina, que está nos acompanhando. Deus abençoe, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem bastante gente entrando, a paz do Senhor para todos. Eu estou muito feliz de o irmão Adriel Jackson tirar esse tempo para a gente estudar junto, conversar. Estou muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus também porque o Espírito Santo identifica e ele vê a pressa da volta de Jesus a vir. Por isso que ele nos desperta para levar a mensagem para esse lado. E, continuando aqui também, irmão Adriel Jackson, em Apocalipse, que eu estava dizendo para o senhor, capítulo 4, me chama muita atenção, porque o apóstolo João, ele vê o que está sentado sobre o trono, né, que eu disse para o irmão, que é Jesus, e ele vê, a partir do versículo 8, que os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, irmão Adriel Jackson, que independente das lutas da igreja, nesses 2000 e poucos anos, até no momento presente, milhares de reis, milhares de governantes, imperadores que seja, tentaram atacar o corpo físico da igreja, até mesmo carnal. Quanto mais o senhor conhece a história, quanto mais matava crente, mais parece que eles multiplicavam. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Só que, infelizmente, nos últimos dias, e como o Apocalipse capítulo 4 fala, Apocalipse capítulo 4 fala que Jesus sempre vai estar no trono, os 24 anciões o adoram, os 4 seres viventes o adoram. O segredo do povo de Deus é esse, continuar fervorosos, adorando ao Senhor. Isso aí, enquanto que a igreja estiver voltada para a adoração, voltado para a obediência, voltado para a santidade,
essas coisas, ninguém, nada pode atacar a igreja. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele apanhando, tomando chicotada, sofrendo perseguições, sofrendo fome, sede. Ele olha e fala assim, que o morrer para ele seria lucro. Né? Então não é a morte, nem a morte para o cristão. Nós sabemos que quando a gente morre, nós vamos ser arrebatados, vamos para o céu. Quando a gente morrer, o Senhor vai fazer alguma coisa, vai nos levar para o céu. Nada pode parar o servo de Deus. A única coisa que pode parar o servo de Deus, isso aqui cabe a gente ressaltar, por causa do título do tema aqui, o céu não está em crise. É você que está me ouvindo, meu querido. Pai do Senhor, Basílio, Pai do Senhor, Deus abençoe. A única coisa que pode abalar o crente é ficar filtrado somente com as informações aqui da terra. É ficar simplesmente disperso. Parar de orar, começar a ouvir, começar a ir na pilha do ímpio. Então, o ímpio, ele quer resolver as coisas na pancada, no xingamento, no compartilhamento de mentiras. O povo de Deus vence no secreto, na oração em secreto. Nada pode parar o servo de Deus. Quando você aprende que o Senhor está no trono, o juízo dele breve virá, como nosso irmão Adriel Jacques já disse, nós estamos simplesmente no princípio das dores. Infelizmente, milhares morreram. Só que em Apocalipse vai dizer que milhares de milhares estaria com, até mesmo com roupas de sangue, e eles olham para Jesus e falam, Jesus, é uma visão que o apóstolo João teve, Jesus, o Senhor não vai fazer justiça por nós? O que Jesus faz? Entrega para cada um uma túnica branca. Tira a roupa salpicada deles e faz eles adorar. E fala assim, espera só mais um pouco de tempo, que eu vou vir. Então, esses sinais todos que estão acontecendo nos últimos dias, no céu é só adoração. No céu é só glória. Quando a gente acompanha a Bíblia Sagrada, tudo tem um propósito. E até para o juízo de Deus, até para começar a acontecer essas pragas, essas pestilências, está tudo dentro da Bíblia Sagrada. Né? Vai ter até anjos no tempo certo para ele ser solto para agir, segundo a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, descansa o vosso coração, foge do que o mundo está envolvido, foca só em Deus, sirva a Deus, dá o seu melhor, pregue dentro e fora de tempo e faça a obra com amor, em nome de Jesus Cristo. Pode continuar, irmão, Adriel Jacques, em nome de Jesus. Quando a gente pensa nesse tema, né, o céu não está em crise, isso é porque me lembra muito que Paulo escreve à igreja em Éfeso, quando ele enaltece, né, o beneplácito da vontade de Deus, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, toda a bênção que eu e você podemos receber, ela vem das regiões celestiais. E aí, irmão Paulo, como que é interessante aquilo que o senhor estava comentando aí, e o Espírito Santo nos faz lembrar. O senhor falou uma palavra-chave e eu estava contextualizando com aquilo que Deus já tinha colocado no coração do senhor de Apocalipse capítulo 4. Olha só, Aleluia. Mateus capítulo 16 e verso 18, eu vou até colocar aqui nos comentários, se alguém quiser acompanhar. Mateus capítulo 16, verso 18. Aleluia. O senhor lê para mim, irmão Diácono Paulo, por gentileza? Amém. Amém. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso, olha só. Edificarei a minha igreja e as portas. Concorda comigo que está no plural, irmão Paulo? As portas do inferno. Essas portas no plural se referem ao inferno. Agora, olha Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Nós estamos falando as portas do inferno. Do inferno, eu refiro portas, plural. Agora, Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei e eis que estava o quê? Uma porta. Uma porta aberta. Uma porta aberta. Olha só, no inferno, as
portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, quando se refere ao céu, havia uma porta aberta. E aí nós aprendemos aqui algo fantástico daquilo que o Espírito Santo tem para nos revelar, é que aquilo que Deus prepara para nós, aquilo que Deus tem estabelecido para nós, não deixa dúvida. Não é questão de você olhar e eu estou diante de várias portas e eu não sei que caminho que eu vou seguir. Se você está confuso em algo, é porque você ainda não recebeu a direção de Deus. Porque quando Deus dá a direção, Ele coloca uma porta em aberta. Deus não deixa ninguém na dúvida. Agora, o inferno, o diabo, ele sempre lança 1, 2, 3, 4 armadilhas para ver em qual você cai. Ele sempre vai procurar providenciar, estabelecer, na verdade, onde é que nós deveremos ser enganados ou deveremos ser iludidos. Agora, uma grande lição, só para concluir essa parte, quando nós estamos falando da Bíblia e estamos falando do céu, estava uma porta aberta no céu. Aí, meu irmão, o céu não está em crise. Se eu quero alcançar o céu, a salvação da minha alma, isso também nos ensina que há apenas uma porta. É só Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha só, o mundo, várias verdades. O mundo, várias notícias. Agora, os céus não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a porta. Quem entrar, entrará, passará, achará pastagens e terá conforto, terá segurança, porque nos céus, aquilo que é do céu é seguro, aquilo que é do céu é um. E o que o Senhor diz, está sentado sobre o trono. Quando o Senhor dizia, me veio aqui à mente. Nunca, nunca. Onde é que nós reconhecemos um reino? Onde é que nós reconhecemos um poderio de um Senhor? É quando Ele está sentado sobre um trono. E João está nos dando a revelação, nos mostrando que o trono do céu, ele não perdeu o controle. Ele continua sentado no trono. E se ele está no trono, ele está no controle de todas as coisas. É muito fácil, meu querido irmão e amigo Adriel Jacos, as pessoas louvarem, até mesmo pregar, e não aproveitar. Aconteceu alguma coisa aí? Meu querido, tá me ouvindo? Adriel? Opa, eu tive um pequeno probleminha aqui. Tá me ouvindo? Não, eu não tô, agora eu tô vendo. Não, foi um pequeno probleminha aqui. Agora resolveu. Sim, pode continuar, meu irmão. Então, abençoado, eu estou dizendo o seguinte, que é muito fácil as pessoas louvarem, até mesmo alguns pregarem, e não pegar todos os louvores. Por exemplo, no tempo de bonança, para viver agora num tempo de pandemia, por exemplo. Né? Um exemplo, cada louvor tão poderoso, e aí a irmã ou o irmão que está louvando esquece esse louvor no momento da angústia, no momento da tribulação, da adversidade. Aí eu olho para esses irmãos e pergunto, mas você não louvou um louvor tão poderoso que o céu, que o mar se abriu com a glória de Deus e o povo de Israel passou? Que Elias clamou, orou, e o fogo desceu e lambeu o sacrifício em volta do altar. Não é muito fácil a gente louvar isso. É por isso que nós devemos ser crentes com caráter verdadeiro, no sentido espiritual, para que Deus, cada louvor que a gente está louvando, a gente fala assim, Deus, eu creio nesse louvor, eu creio nessa evidência dessas escrituras sagradas através do louvor. Então, para que nós vamos ser estruturados, como o senhor mesmo disse também, sobre a casa na rocha, ser estruturado nesse momento. Porque a casa está sobre a rocha. Mas não é só falar assim, eu sou salvo, eu sou servo de Deus, a casa está na rocha, tá bom. Não. No momento que a tempestade for vir,
a casa continua em cima da rocha. Mas como assim, Diácono Paulo? Tudo que você louvou até hoje, meu filho, tudo que você ministrou até hoje, pega isso como fé. Viva isso. Como o nosso irmão, inspirado pelo Espírito Santo, já disse, o céu não está em crise, o poderoso ainda vive, reina para sempre. Então nós temos que descansar o nosso coração, pedir perdão pelos nossos pecados, das maneiras que nós agimos por impulso, como falta de fé. O mundo vai bater a cabeça uma na outra, ficar perdido. Nós não. Nós estamos descansando em Deus. Nós temos que descansar em Deus. Nós temos que confiar naquele que nos fez a promessa. Né? Porque senão nós não vamos suportar, Adriel Jacques. Deus livre nos guarde. Mas as tribulações assim, de perseguição contra a igreja. Por exemplo, agora tem um governo agora que falou a boca dele. A igreja é essencial de porta aberta. A igreja é essencial. Mas aí, de contrapartida, e daqui 5, 4 anos, se não for reinar lá, vem outro presidente que persegue a igreja. Vai desviar todo mundo? Então nós temos que ter uma estrutura em Deus. Se você for entrar na igreja para louvar, você está me ouvindo e me vendo, entra para dar o seu melhor, sinta a presença do Espírito Santo, chora, porque todo, irmão Adriel, a maioria das pessoas que adoram o Senhor de coração, acontece algo dentro dela. Ela chora, ela se alegra, ela faz alguma coisa para Deus. Mas se a gente for louvar de boca para fora, nós estamos louvando como se fosse um hino carnal, né? Uma música carnal. As coisas de Deus, ela tem que ter aqui dentro, tem que mexer aqui dentro. O que é que o senhor acha sobre isso? Eu vou continuar no que o senhor acabou de dizer, Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Aleluia. A verdadeira adoração, a nossa vida na terra, ela deva ser um preparo, ela deva ser, nós estamos aqui nessa terra em aperfeiçoamento dos santos para morarmos na nova terra que o Senhor irá nos preparar. Aliás, ele já nos preparou, já está lá, as moradas prontas. E aí, o que eu tenho que ter? Eu tenho que buscar viver aqui na terra aquilo que eu viverei no céu. E o exemplo que nós temos disso é aí, Apocalipse capítulo 4 e 4. Ao redor do trono tinha 24 tronos, o senhor já citou, 24 tronos com 24 anciões, e esses 24 anciões, no versículo 10, eles prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adorava ao que vive para sempre. Quando a gente estuda a linguagem tipológica desses 24 tronos, destes 24 anciões, uma das grandes extrações que nós temos para isso é a adoração em todo o tempo. E quando nós dizemos em todo o tempo, não estamos falando nem do tempo kairos, que é o tempo de Deus, mas nós estamos falando do tempo cronos. Nós temos 24 horas no nosso dia. Nós temos 24 fusos horários, mas para cada fuso horário, para cada hora do nosso dia, os anciões estão se prostrando e eles estão dizendo, adorando o que vive para sempre e dizendo, digno é o Senhor de receber glória, honra e poder, Aleluia. porque criaste todas as coisas e por tua vontade são e serão criadas. Isso aqui é o exemplo daquilo que nós devemos estabelecer. Os anciões estão 24 horas por dia, nos 24 fusos horários, todos os dias, a todo momento. Eles estão dizendo, o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. Está em crise? Não. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. Estou sendo abençoado? O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. O desemprego bateu na porta? O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. Chegou a enfermidade na casa? O Senhor é digno de receber toda a honra, glória e poder. Jesus curou e Ele pode curar? Jesus é digno de receber toda a honra, toda a glória e poder. Adoração é isto. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele faz. Eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Ele não precisa fazer para que eu adore.
Eu não preciso ter recebido algo da parte dele. E quando dizemos de não precisar receber algo da parte de Deus, nós estamos, na verdade, sendo bem simplórios. Porque se nós estamos aqui, nós já recebemos fôlego de vida, já recebemos quantos livramentos, já recebemos quantas oportunidades que Deus nos concedeu durante esse dia para que nós pudéssemos estar aqui, respirando, com saúde, debaixo de uma segurança, de um lar. Você tem a tecnologia à sua mão, então com certeza você tem aí a sua internet, você tem seu smartphone. Isso é a bênção de Deus. E como é que os céus está, Adriel? Como é que os céus está, irmão Paulo, durante todo esse momento? Os céus está adorando a Deus. Como é que eu devo estar? Eu devo estar adorando a Deus. Esse é o propósito. É para isso que nós fomos criados. Ah, mas Deus não sabia que nós iríamos passar por isso? Sabia. E é por isso que ele colocou, é para vocês adorarem. Porque a adoração é isso. É mesmo que tudo esteja dando errado, eu adoro. Se fosse para louvar, seria só quando desse certo. Eu louvo alguém, louvor é elogio. Eu elogio alguém quando alguém faz algo que eu me sinto na responsabilidade de devolver aquilo que ele fez. Agora, a adoração não. A adoração eu reconheço que eu sou submisso, que eu sou pequeno, que alguém é maior do que eu, e por simplesmente essa pessoa existir, eu estou adorando a Deus. É forte. Rapaz, o senhor falou algo profundo aqui que mexe comigo. O próprio Espírito Santo continua a ministrar nos nossos corações. O senhor falou muito forte. Porque existe, irmão Adriel, já aquele grupo de pessoas que esquece de todos os livramentos do dia a dia. Né? Eu percebo, por exemplo, está acontecendo um exemplo, essa pandemia. Né? Só que tem tantos outros livramentos por dia, diários, que Deus tem cuidado de nós, tem mostrado a sua autoridade, o seu amor para conosco. Muitas vezes a gente queremos só aquilo. Né? Eu quero só me policiar naquilo, quero só consertar. E Deus age só naquele favor lá. Se Deus agir, por exemplo, somente na pandemia, e as outras coisas que é invisível que Deus te livra, você está vendo? Então nós temos que reconhecer, porque a Bíblia diz assim, ó, não há um justo sequer. E mesmo assim tem pessoas que chegam a 80 anos, 90 anos, pela infinita misericórdia de Deus. Não há um justo sequer. Já que Paulo pega isso. Pregador, apóstolo, diácono, presbítero, louvorista. Não há um justo sequer. Você está vivo e Deus tem te guardado pela infinita misericórdia dele, pelo amor tremendo dele. E detalhe, irmão Adriel Jacques, por mais que os 24 anciões estão adorando, os 4 seres viventes estão adorando, alguns estudos acreditam que esses 24 anciões representam, não posso garantir, mas representam as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos do Novo Testamento, não posso alegar isso, mas de uma forma representa a igreja do Senhor, todos estão adorando. E nós, se nós estamos na igreja do Senhor, atualmente é o que o apóstolo João viu, todos nós que adoramos o Senhor, estamos em um corpo, né? Aqueles que não adorando também, estavam só murmurando, infelizmente, eles também estão nesse corpo. Só que o movimento daqueles que não servem a Deus, daqueles que não estão adorando a Deus, é como se fosse um paraplégico ou um coxo. Está, de alguma forma, tentando atrapalhar o corpo de Cristo. Então, essa pessoa ela vai ter duas coisas que vão acontecer com ela. Ou ela se transforma hoje pela palavra de Deus. O que é, Diácono Paulo? Parar de murmurar. Parar de questionar se Deus é amor ou não é. Nós não somos nada. A única coisa que Deus quer que nós façamos nos últimos dias é adorar Ele. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Se você que está nos ouvindo hoje, talvez estava perguntando, tentando barrar Deus, tentando falar, será que Deus realmente nos ama realmente? Olha o tanto de gente está morrendo. Se você for observar, por exemplo, no Brasil, para outros países, o cuidado que Deus está tendo com o Brasil. Né?
os pessoal do Ministério da Saúde lá falou que o índice do dia 6 até o dia 16 ia ser o do pico, a qual milhares iam morrer, ia passar de 20 mil a 3 mil. Até nisso nós temos que glorificar a Deus. Porque o Brasil tem mais de 50% de cristão. Né? Então nós temos que agradecer a Deus, entender que nesse exato momento o Senhor olha para nós e Ele contempla aqueles que estão adorando em vários momentos da sua vida, na tribulação, na bonança. Eu aprendi isso. E eu, desde criança, eu posso estar o bem que for comigo, está tudo dando certo. Eu adoro da mesma forma. Porque tem pessoas que, infelizmente, começam a servir a Deus, a adorar a Deus, no momento da tribulação. No momento da tribulação. E nós somos cristãos. Nós não somos aquelas pessoas que não entendem a palavra. As pessoas que não entendem a palavra, elas vêm para a igreja só no momento de... quando está arrochado para dela. Nós não. Nós temos o Espírito Santo. Né? Então, o desejo que nós temos de adorar a Deus é em todos os momentos, de dificuldade ou não. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: visto e guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Existem dois pensamentos teológicos que o senhor sabe muito bem. Uns que acreditam que nós vamos passar pela tribulação, outros que acreditam que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Mas o importante da gente entender aqui, não vamos entrar nesse debate dos pensadores teológicos, mas o importante que nós temos que entender aqui, que independente se nós vamos passar nessas angústias, as tribulações que nós estamos passando, Deus vai guardar aqueles que perseverar. Perseverar. Amém? Perseverar. Você que está nos ouvindo, você não pode ser um crente raso. Você tem que ser um crente cheio da presença de Deus, um crente enraizado em Cristo. Salmos capítulo 1, a partir do versículo 4, se eu não me engano, vai falar de uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas e que dá o seu fruto em estação própria. Nós temos que ser essa árvore plantada junto a esse ribeiro de águas, que é o Espírito Santo. Para encerrarmos, irmão, pode falar, em nome de Jesus, para nós encerrarmos. 1 Pedro, só para encerrar nessa mesma linha, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Só uma leitura disso aqui já é revelador. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Olha agora. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações para a prova de vossa fé. Muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então tá aí. Ainda que sejamos por um pouco contristados, ainda que na moenda se aperte e a gente sinta a dor, mas saibamos que tudo isso é para que a nossa fé seja provada. E a minha oração é que o Senhor ache em nós a excelência da fé. Que o Senhor encontre em nós, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que o Senhor ache em nós a nossa fé
porque a Bíblia é bem clara em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não agrado a Deus, sem fé também não há salvação, porque a salvação é para todos aqueles que crerem e confessarem que Cristo é o Senhor. Então, que nós possamos estar alicerçados nesta palavra, lembrando que, por mais que o mundo terrestre, por mais que a economia sofra, por mais que a saúde sofra, nada disso impacta nos planos de Deus para nós. O céu não entra em crise. O céu não está fechado para que Deus não ouça a tua oração e traga a resposta, traga a salvação para a tua casa, traga a cura, traga a libertação, traga a resolução do problema que tem angustiado a sua alma. Meu querido, eu também quero dar uma palavra aqui também, mais uma de várias que a gente já deu, mas é que o Senhor colocou no meu coração, é o seguinte, nós temos que entender que essas coisas que estão acontecendo também não é obra do acaso. Para que, já que Deus está no controle, já que Ele vai nos livrar dessas pestes, dessa pandemia, vai nos livrar, nos dando força para nós vencermos essa pandemia, nós temos que perceber só uma coisa. E isso aí é um sinal evidente que nós estamos chegando para o tempo do fim. Além de milhares de outras coisas, isso é um sinal que abalou no nosso tempo. Eu sou jovem, nosso irmão Adriano é jovem, outros são jovens que estão assistindo. No nosso tempo, nós temos que usar máscara. No nosso tempo, mais de 25 mil pessoas morreram. Então está evidente que a Bíblia está se cumprindo claramente. E eu não estou assustado, eu estou alegre. Que Jesus está muito próximo de buscar a igreja do Senhor. Se aqui, no nosso humildes cultos, nós adoramos o Senhor, glória a Deus, aleluia, e recebemos o Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, imagina todas as igrejas, mundialmente, lá no céu. Então, querido, não... Vou seguir aquela passagem em Mateus, se eu não me engano, que vai falar assim, guarda o que tens, para que ninguém rouba a tua coroa. Guarda! Continue perseverante. Esse é o sinal. Jacob Paulo, isso não veio da China? Não quero nem saber. Eu quero saber que é cumprimento da palavra e Jesus está à porta. Tem um homem de Deus que morreu, um pregador dos Estados Unidos, que ele sempre falava. Sempre acredita que Jesus pode voltar na sua geração. Pregue isso, a volta de Cristo. Não desanime. Né? Coloque isso na sua boca. Jesus está voltando. Converte. Membros da sua família, converte. Não deixe. A maior mensagem do Evangelho, Jesus te salvou e Ele vai te levar para o céu, João capítulo 14, de lado. É o que você precisa agora. Guardar a tua coroa. Isso quer dizer o quê? Perseverar, adorando a Deus, e até a sua volta, passando por dificuldade ou não, não abandone o chamado que Deus tem na sua vida. Todos nós temos um chamado maravilhoso. Todos nós. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu não tinha roupa de crente. Eu nem parecia como crente. E Deus usava homens e mulheres de Deus, falando, você vai ser usado. E todos nós que estamos nos ouvindo agora, você vai ser usado nas mãos de Deus. Deus conta com você nos últimos dias para pregar a verdade. Está vendo um monte de mentira? Está vendo um monte de pessoas dispersas? A preocupação é, eu e você, não fique disperso em nome de Jesus. Amém? Quer falar mais uma coisa? Na verdade, eu quero só agradecer, que se eu começar mais um aqui, a gente vai mais 1 hora. Deus abençoe os irmãos que passaram pela live, acompanharam. A bem da verdade, eu sou o convidado. Porque não deu certo a câmera ali. Quando o irmão me fez o convite, o Diácono Paulo fez o convite, não deu certo, deu uma falha no Instagram, mas funcionou por aqui. Então, meu irmão, obrigado. Deus abençoe pelo convite a nós estendidos. Estamos aí nessa restrição do fique em casa, mas eu tenho dito já aos jovens que estão nos acompanhando já em algumas outras lives,
isso não nos impede. O templo pode estar com restrição, mas a igreja que somos nós temos total e plena liberdade para reunirmos, conversarmos, estudarmos a palavra e sermos edificados pelo Espírito Santo. Então, obrigado mesmo. Passou tão rápido que eu achei que tinha passado só uns 20 minutos. E já, na verdade, já tem já uma hora que a gente está aqui conversando. Sou ruim para falar mal dos outros, mas para falar de Bíblia, eu pelo menos gosto de conversar. A gente vai aprendendo junto. Irmão, eu também amo a palavra de Deus. E eu fiquei muito feliz de descobrir esse negócio de live, nem sabia que existia. Nem tinha Instagram, tem menos de um mês que eu tenho Instagram. E falar de Deus, e olha para você ver como que as coisas é maravilhosa. Usar a internet, né? Tecnologia. Eu nunca tinha visto o senhor ministrar a palavra de Deus, agora estou tendo oportunidade. Então estou muito feliz também, para a glória de Deus, de ver o senhor ministrando a palavra, Deus te usando dessa forma. E que bom que a gente coincide nesse pensamento, o Espírito Santo juntou tudo para que os irmãos entendessem claramente sobre esse tema. E em breve nós vamos ter mais, em nome de Jesus. Estou muito feliz, tá? Muito obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Vamos ter outras oportunidades aí. E o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos. Um abraço. Boa noite. Amém. Deus abençoe. Pai do Senhor. Paz do Senhor. Com Deus.